Olá pessoal, vamos à aula de aplicação das animações para o nosso jogo. Primeiro precisamos aprender a como inverter a face do nosso personagem, pois se a gente der um play aqui, assim como na aula passada, se a gente for para frente, ele vai de frente. E se voltarmos, ele volta de costas, como se fosse o Michael Jackson. Como que a gente pode consertar isso? Então vamos vir aqui no nosso script e vamos precisar de uma variável de controle, uma variável booleana. Então public bool. E como a nossa sprite, a nossa imagem que foi desenhada pelo Alessandro, ela foi desenhada para a esquerda, então o nosso personagem ele está virado para a esquerda, vamos fazer uma variável de controle chamada olhando esquerda. E vamos passar o valor de verdadeiro para ela. Então, olhando esquerda recebe true. Agora, precisamos criar aqui embaixo, então aqui está o nosso código da aula passada, andar e pular. E aqui embaixo, vamos criar uma outra função chamada flip. Então, public void flip. Essa função ela tem o objetivo de, sempre quando for chamada, inverter a imagem do nosso personagem. É como se a gente viesse aqui, vamos clicar aqui em nosso player, e aqui em Inspector podemos ver a escala do nosso objeto, que é o tamanho do nosso objeto. O que a gente quer fazer é pegar o valor x dessa escala e multiplicar sempre por -1. Se eu fizer isso aqui, veja que a sprite ela muda de direção. Então é isso que a gente quer fazer lá na função flip do nosso código. Então vamos voltar para o código. E a primeira coisa que tem que ter nessa função é a inversão da nossa variável de controle. Então, olhando esquerda, vai receber exclamação olhando esquerda. Essa exclamação, ela sempre inverte o valor da nossa variável. Então, se ela for verdadeira, vai receber falso. Se for falso, vai receber verdadeiro. Ok? Agora, vamos criar uma variável temporária do tipo vector_tree, que vai receber o valor da escala do objeto em que o nosso código está vinculado. Esse código, lá na Unity, está vinculado ao nosso player. Então, ele vai receber a escala do nosso player. Assim, vector_tree, eu vou chamar de temp scale, que vai receber o transform ponto local scale. Então essa função local scale ela retorna o valor do tamanho do objeto em que o código está. Depois, o que temos que fazer é multiplicar a componente x da escala do nosso objeto por -1. Então, temp scale ponto x vai receber a multiplicação por -1. E enfim, vamos passar essa variável temporária já multiplicada por -1 para o nosso objeto. Vai receber temp scale. Ok, tendo essa função, vamos criar aqui uma função pronta da Unity, que é o fixedUpdate. Então, void fixedUpdate. Só apertar o Enter e ele já faz a função para a gente.
Eu vou fazer ela para que vocês possam conhecer. A Unity tem em sua biblioteca de funções dois métodos para loop. O update, que já conhecemos, e agora o fixed update. A diferença é que o update vai influenciar na taxa de quadros por segundo do seu jogo, ou seja, o famoso FPS. Isso pois a velocidade de cada loop vai depender do desempenho do processador da máquina que está rodando o código. E a cada vez que ele é chamado, a sua velocidade pode variar. Já o Fixed Update é chamado a uma taxa fixa de tempo já estipulada e não vai variar de acordo com o tipo de processador. Assim, não vai influenciar na taxa de FPS do seu jogo. Resumindo, o update usamos para funções que necessitam de uma velocidade de atualização e devemos colocar poucas coisas nesse método para ter um bom desempenho de FPS, como, por exemplo, aqui utilizamos para funções que detectam os inputs. Já no Fixed Update, colocamos os códigos que necessitam ser verificados a cada instante, mas que não precisam ser tão rápidos ou que precisam ser verificados a uma taxa fixa, sempre. Então, vamos colocar aqui no Fixed Update a verificação da face do nosso player. Precisamos perguntar com o código se o player está indo para a direita e olhando para a esquerda. Se essa condição for verdadeira, devemos chamar a função flip para inverter a imagem. E caso contrário, se o player está indo para a esquerda, mas está olhando para a direita, então devemos chamar a função flip novamente, para que possa inverter a imagem de novo. Então, vamos fazer essa função utilizando ifs. Então, if a variável que diz se o nosso player está se movendo é a movePlayer, então eu vou usar ela. Então, movePlayer maior que 0 e olhando esquerda for igual a true, e aqui cabe um ou lógico também, ou seja, ou dessa forma, movePlayer for menor que 0 e olhando esquerda for igual a false, então, se uma dessas condições aqui, ou aqui está dentro desse parênteses, ou aqui está dentro desse outro parênteses, for atendida, então a gente vai chamar o nosso método flip. Então, flip, entre parênteses, ponto e vírgula. Resumindo aqui para vocês. Aqui, estamos verificando se o movePlayer é maior que 0. Se ele for maior que 0, significa que o nosso player está se movendo para a direita. Então, se ele estiver se movendo para a direita e olhando para a esquerda, ou seja, olhando para a esquerda for true, quer dizer que a gente quer inverter, né, a face do nosso player. Então chamamos a função flip. Ou, se o nosso player, se a velocidade, né, o movePlayer for menor que 0, então significa que o nosso player está se movendo para a esquerda. E, olhando para a esquerda for igual a false, ou seja, se ele estiver se movendo para a esquerda e estiver olhando para a direita, então vamos chamar a função flip também.
Aqui neste if, eu vou ensinar para vocês a escrever de uma forma mais enxuta. Ou seja, uma variável booleana dentro de um if, ela já é o resultado. Ou seja, eu não preciso escrever aqui olhando esquerda igual a true. Eu posso simplesmente escrever olhando esquerda, que ele já vai perguntar se essa variável é verdadeira ou não. E se eu quero saber se ela é igual a falsa, então eu deleto esta parte e coloco uma exclamação no começo. Então, repetindo, se o movePlayer for maior que 0 e olhando para a esquerda for igual a true, vai acontecer que a gente vai chamar a função flip. Ou, se o movePlayer for menor que 0 e olhando esquerda for falso, por conta da exclamação aqui, então a gente também vai chamar a função flip. Certo? Então agora, Ctrl S, vamos salvar o nosso código e vamos voltar lá na Unity. Aqui, a gente já pode dar o play e vamos verificar que o nosso personagem já vai estar olhando para a direita quando a gente vai para a direita e olhando para a esquerda quando a gente vai para a esquerda. Então, já está funcionando. Agora vamos aprender sobre animações. Nossa imagem ainda está estática. Para mudar isso, vamos criar uma pasta aqui em Assets que eu vou chamar de animações imagens. Então, create folder animações imagens. Nessa pasta vou importar agora as imagens das animações que o Alessandro criou e que estão disponíveis para vocês. Então, vou pegar todas elas aqui, todas as pastas, e arrastar para a Unity. Depois que carregou, temos aqui todas as imagens das animações. Próximo passo é adicionar o componente Animator no nosso objeto Player. Então vamos vir aqui, clicar em Player, em Inspector e vamos adicionar um componente. Esse é o componente Animator. Então é só escrever aqui em cima Animator e ele já aparece para a gente. Feito isso, precisamos de duas abas que normalmente vêm fechadas na Unity. Então vamos abri-las aqui em um Window. E vamos vir aqui em Animation. E teremos que abrir o Animation e o Animator. Então primeiro Animation. Eu vou colocar ela aqui em cima. E também o Animator. E o Animator eu vou colocar aqui embaixo. Ok, feito isso, vamos clicar no Player. Vamos vir aqui em Animation. E vamos criar animações. Clicando em Create. Eu vou vir aqui em Assets. E vou criar uma nova pasta só para as animações. Então, pasta. E agora eu vou chamar de animações apenas. Certo. E eu vou adicionar aqui dentro dessa pasta a primeira animação, que vai ser a animação de idle. Idle é o termo em inglês mais utilizado para a animação parada do nosso personagem. Então, por aí afora você vai escutar mais como idle e não animação parado. Vamos clicar em salvar. Assim que criada, vamos arrastar as imagens das animações de parado do nosso player, clicando em Ctrl A para selecionar todas e arrastando para esta linha do tempo que aparece em Animation. Então temos a nossa animação de idle
já com as nossas imagens, eu vou arrastar ela aqui para baixo para que a gente possa observar a cena. Se eu der o play agora, vamos verificar que a animação já está acontecendo. Ok? Então vamos fazer este mesmo processo para todas as animações que temos. Então a próxima vai ser andar. Vou arrastar aqui para cima, de volta, para que a gente possa acessar as imagens. Então vou vir aqui na pasta Animações e Imagens e vou selecionar a pasta de Anime Andando. Vou selecionar todas e arrastar para a linha do tempo. Vou vir aqui, Create New Clip. E agora eu vou adicionar a animação de correndo, ou correr. Para a animação de correr, eu vou usar as mesmas imagens da animação de andar. E depois, mais para frente, eu vou alterar a velocidade delas. Ok. Feito isso, então, vou trazer aqui para baixo de volta, para que a gente possa observar a cena. E todas elas já estão acontecendo. Então, andar, atacar, correr, idle, morrer, pular que é quando ele está dando um impulso, e o pular 2, que é quando ele está caindo, certo? Feito isso, vamos dar o play e ver o que acontece. Percebemos que, primeiro, a animação está muito rápida, então temos que controlar a velocidade dela. E que ela não está transitando entre andar e pular, por exemplo. Só está na animação de idle, certo? Ok. Primeiro a velocidade. Vamos clicar aqui na aba Animator. Nessa aba está o controlador de fluxo de animações. Vamos clicar em Player para que apareça o controlador do nosso player. E percebe que todas aquelas animações que adicionamos estão aqui. Então, vou dar um zoom aqui, diminuir a tela da cena. E tá aqui, ó. Idle, andar, correr, pular 1, pular 2, morrer, atacar. Estão todas elas na aba do controlador de animação. E a primeira que adicionamos, que foi a idle, ela está como default. Então, sempre que eu clicar play, a primeira animação que vai acontecer vai ser a idle. Para alterar a velocidade das animações, precisamos clicar em cima de alguma. E aqui em Inspector, temos esse campo Speed. Vamos alterar aqui para 0.5, pois vimos que estava muito rápido. Vamos fazer isso também para a animação de andar, pois eu quero que a animação de andar aconteça mais devagar que a animação de correr, por exemplo. Bom, agora para transitar entre uma e outra, vamos começar pelo exemplo simples, de passar para a animação de parado para a animação de andando, por exemplo. Então vamos arrastar aqui para o lado e queremos passar da animação de idle para a animação de andando quando o nosso player estiver indo para a direita ou para a esquerda. Como que a gente faz isso? Aqui no controlador podemos clicar com o botão direito e vir aqui em Make a Transition e soltar na outra animação que queremos. Veja que aqui ele cria uma seta. Nessa seta, clicando nessa seta, podemos perceber em Inspector que temos alguns parâmetros para serem modificados. O primeiro deles
é este has exit time. Se esta opção estiver marcada, ele vai esperar esta animação acontecer até o final, ou seja, até que chegue na animação de idle, até que ela chegue no seu último quadro, ou seja, então ela vai vir até aqui, e depois sim ela vai transitar. Então, se esta opção estiver marcada, vai acontecer isso. Como no nosso caso queremos que aconteça instantaneamente, vamos deixar esta opção desmarcada. Outro fator legal aqui é o tempo de duração da nossa transição. Então, pelo mesmo motivo, eu vou deixar o tempo em 0. Assim, a transição acontecerá instantaneamente. E aqui a gente pode observar um gráfico, né? Já então a transição ela já ocorre aqui, ó. Ela não espera acabar e já ocorre para a transição de andar. Aqui embaixo temos a condição. E é esta a parte principal. Para transitar entre uma animação e outra, devemos criar parâmetros. Então aqui na esquerda, vamos em Parameters e vamos clicar aqui no mais. Veja que aqui ele mostra as opções Float, Int, Bool e Trigger, que são os tipos de parâmetros que podemos criar. No nosso caso, vamos criar um parâmetro do tipo Bool, que é o tipo booleano. E eu vou chamar esse meu parâmetro de andar. Então, se andar for verdadeiro, eu quero que ele vá da animação de idle para a animação de andar. E caso contrário, quero que retorne de andar para idle. Então vamos vir aqui na flechinha, em Inspector, e agora aqui em Conditions, eu vou adicionar o meu parâmetro andar. Então, de idle para andar, andar tem que ser true. Agora, para voltar de andar para idle, não temos nenhuma transição. Então, vamos criar Make a Transition com o botão direito e arrastar para idle de volta. Então, essa outra flecha aqui, temos que fazer o mesmo procedimento. Vamos desmarcar a opção Has Exit Time, deixar o tempo de transição em 0 e, em condições, vou adicionar o meu parâmetro, só que agora esse parâmetro ele deve ser falso, ok? Feito isso, terminamos? Não. Temos que especificar no nosso código agora quando que este parâmetro que criamos vai ser verdadeiro ou falso. Então, vamos vir aqui no script e aqui em cima vamos criar uma outra variável pública do tipo animator. E eu vou chamar de player anime. Vou copiar e aqui em start temos que fazer a nossa variável receber o componente animator que adicionamos. Então, get component animator entre parênteses, ponto e vírgula. Agora, vamos vir aqui em Fixed Update e embaixo deste if, vamos fazer um outro if, perguntando agora se o nosso move player ele é diferente. Então, exclamação igual, que é a mesma coisa que diferente, de 0. Se ele for diferente de 0, significa que ele está se movendo ou para a direita ou para a esquerda. Então, a animação que tem que entrar aqui é a de andando. Então, vamos fazer aquele nosso parâmetro que criamos no animator ficar verdadeiro. Assim, player anime ponto set bool, que é o tipo de parâmetros que criamos, então set bool,
E dentro desse parênteses, temos que passar o nome do nosso parâmetro. Então, ele deve ser exatamente igual ao nome que colocamos aqui no animator, que foi andar. Veja que se estiver com letra minúscula, tem que ser com letra minúscula. Então, do mesmo jeito que está escrito aqui, vamos escrever no nosso código. Então, entre aspas, andar. Colocando a vírgula, vamos colocar true, que é o valor que queremos passar nesse instante para o nosso parâmetro. Então, se ele estiver se movendo, andar vai receber true. Caso contrário, else. Vamos copiar esta parte. Só que agora vai receber false. Vamos apertar Ctrl S para salvar. E dessa forma, já vamos começar a perceber que o nosso player vai trocar a sua animação quando a gente estiver andando, certo? Então vamos vir aqui, play. E agora quando eu for para o lado, ele entra na animação de andando. Quando eu for para o outro, também. A gente pode deixar a aba Animator aberto para ver com detalhes o que acontece aqui. Veja que quando ele está parado, a animação de idle que está acontecendo. E ela acontece em loop, certo? Agora, quando eu aperto para ir para o lado, ele transita para a animação de andar. Olha lá. E quando eu paro novamente, ele volta para idle, certo? Então, outro parâmetro importante das animações é você clicar nelas aqui em Animator. E clicando 2 vezes, temos a opção Loop. Algumas animações, como essas aqui que estamos trabalhando, queremos que ela aconteça de forma repetitiva. Então, quando acabe, ela começa de novo. Então, deixamos o Loop Time ativado. Mas terão outras situações que não vamos querer este loop. Então vamos deixar desmarcado. Mas isso é mais para frente, ok? Outra observação, se a gente der o play aqui, novamente, vamos observar que o nosso personagem, quando a gente clica para a direita ou para a esquerda, repare que ele tem uma aceleração até chegar na sua velocidade máxima. Isso acontece porque a gente usou o input horizontal já próprio da Unity. O que vamos aprender é como você controlar a velocidade do analógico com a velocidade da animação. Ou seja, a gente vai transitar entre a animação de andar e a animação de correr de acordo com a velocidade do analógico do nosso controle, certo? Então, na próxima aula, vamos aprender sobre uma nova ferramenta da Unity, a Blend Tree. Com ela, será possível transitar entre as animações de andar e correr de acordo com o analógico de um controle. E também vai possibilitar a transição entre o pulo 1, que é o impulso, então, pular 1, e o pular 2. Vamos aprender sobre novos tipos de parâmetros e a como controlar eles no nosso código. Então, até a próxima aula!